Esse vídeo ele é apenas uma introdução do uso do CIPA do conceito tutelar, tá? Para que a gente tenha uma noção assim muito sucinta, objetiva. A gente vê muitos vídeos grandes na internet, então vamos focar objetivamente no principal, né? Como que a gente trabalha sem o CIPA, né? No módulo de papel. A gente recebe denúncia de Disque encaminhamentos do fórum, de escola, da sociedade, de delegacia, Ministério Público, né? Então a gente faz uma apuração, faz uma constatação, se houver necessidade de encaminhamento, a gente faz o encaminhamento, se não há necessidade de encaminhamento, se for algo improcedente, a gente simplesmente arquiva e deixa registrado, isso no papel. No CIPA, a gente consegue informatizar todos esses dados de uma maneira muito mais dinâmica. Então a gente consegue, primeiro, fazer o comunicado de violação, né, apurar se é procedente ou não, e em sendo procedente, aí sim a gente faz a criação do procedimento. Não sendo procedente, a gente coloca como improcedente, fica ali registrado, está arquivado, está concluído. Uma outra questão também é o procedimento, ele é feito por violação, ou seja, a mesma criança ela não fica dentro do mesmo procedimento caso existam novas violações. Por exemplo, você coloca ali uma violação de não fornecimento de vaga em escola, né? A gente vai lá, coloca que o violador foi o Estado, a escola não forneceu a vaga, a gente faz a intervenção, a gente consegue fazer a matrícula dessa criança. Então a gente registra todo o caminho que foi feito, anexa os documentos que foram gerados, né? E posteriormente isso a gente coloca como encerrado o procedimento. Vamos supor que depois a gente tem uma denúncia de bullying, maus tratos, ou até infrequência escolar. Então a gente abre um novo procedimento. Aí a gente joga aquela mesma, a gente inclui aquela mesma criança, a mesma parte que já está cadastrada, né? Então aparece nesse novo procedimento aparecem os procedimentos anteriores, né? Então isso facilita muito a nossa vida, entendeu? Então aqui eu entrei pelo módulo de treinamento. Esse módulo ainda está em treinamento, né? Nós vamos implantar. Aqui está procedimentos, cadastros. Aqui é onde a gente gera os procedimentos, a gente cria eles aqui. Em cadastro, a gente cadastra as crianças. Você vem aqui, cadastra a criança, os seus genitores, endereço, coloca todos os dados. Perceba que aqui já tem alguns cadastrados, né? Esse Santa Catarina, esse aqui foi o que criei. Criança triste da vida, esse aqui foi o que eu cadastrei. Uma criança de 4 anos de idade. Comunicado de violação, onde normalmente começa, né? Quando não tem um procedimento existente, a gente primeiro começa pelo comunicado de violação, posteriormente a gente instaura o procedimento se for necessário. Informações externas, quando alguém pede alguma informação, a pessoa chega e no conselho tutelar, às vezes não é uma questão do conselho tutelar, a gente faz um encaminhamento para a OAB, às vezes a pessoa quer informações sobre guarda, divórcio, como que se processa, se o conselho tutelar intervém, não, a gente orienta e encaminha para a OAB e a gente registra aqui que houve esse atendimento, esse encaminhamento, fica aqui arquivado, como esse modelo aqui que eu fiz. Eu vou abrir ele, ó, por exemplo. Seu João da Silva compareceu. Aqui pergunta se refere a uma violação ou ameaça de criança ou adolescente, no caso é não. Aí eles colocam a descrição, procurou o conselho para obter informações sobre divórcio e guarda de filhos, sendo encaminhado para a OAB local. Coloca como finalizado, pronto, fica registrado como estatística, é gerado um código, né, o responsável que fez o atendimento e o conselho tutelar correspondente. Vamos ver aqui. Ferramentas externas, aqui tem as medidas, né, os tipos de medidas que são aplicadas, matrícula de estabelecimento, advertência, encaminhamento psicológico, psiquiátrico, modelos de documentos, tem todos os modelos, termos de responsabilidade, termos de encaminhamento, programas de medida, encaminhamento dos pais do responsável, termo de responsabilidade. Aqui é o modo de adicionar os bairros, né? Já cadastrei alguns aqui. Enfim, os demais dados não são tão relevantes nesse primeiro momento. Então, vamos simular uma situação de comunicação de violação. Então, vamos colocar aqui novo. Suponhamos que chega uma denúncia anônima de Disque 100, que é bem comum, tem toda semana, bastante. Então, não tem o comunicante, é anônimo, a gente coloca aqui, né, como que chegou até nós, pode ser ofício, no caso aqui eu vou simular um Disque 100. A gente coloca o protocolo Disque 100,
agente violador, nessa denúncia vai dizer que foi a família. Pode ser que essa violação tenha sido recente, ou um pouco foi no dia 5 de janeiro de 2025. E a gente copia tal como está no documento que chega, no ofício do Disque 100. Então coloca aqui. Relata o denunciante que a criança de 4 anos sofre maus traços e que o último fato foi no dia 5 de 1 de 25. Estando a criança machucada. Que colocou dessa forma. A gente coloca o endereço, tal como está na denúncia. Rua 1, por exemplo, número 01. Travessa B. Seleciona o bairro. Se o bairro não tiver ou não tiver como cadastrar, como aqui é o módulo de treinamento, pode ser que ele não atualize os bairros para cá. Então coloca um bairro mais próximo e o bairro de referência. Eu vou colocar aqui que é Gaivotas. Aí tá aqui, ó, selecionar documento. Você consegue anexar no documento vinculado a essa denúncia. Eu já tenho uma pasta pronta, eu coloco aqui, ó, denúncia Disque 100. Tá em branco, né? Aí eu coloco que seja um arquivo que vem do Disque 100. A gente deixa ele guardado aqui. Se tiver alguma observação do Conselho Tutelar, pode colocar assim, em apuração. Tá? Quando for a próxima, se for um caso de urgência é imediato, com o conselheiro que estiver de rua, ou então para o conselheiro de área, quando for a diligência dele. Salvar, confirmar. Ok. A gente clica aqui em pesquisar. Tá aqui, ó, aguardando análise. Perceba que já tem 2 procedentes e 1 improcedente. Esses foram testes que eu fiz. Então, fiz a visita. Não localizei o endereço. Aí aqui, ó, relatório de acompanhamento. Eu coloco aqui, ó, em diligência não foi possível localizar o endereço indicado, vírgula, sendo, portanto, solicitado ao Disque 100 a complementação do endereço e eventuais referências. Salvou. Tá aqui. Ok. Respondeu por Disque 100 que não localizou o endereço. Chegou o e-mail, voltou o e-mail do Disque 100. Opa. Vamos lá. Foi feito a nova diligência. A gente pode colocar no relatório de acompanhamento, né? Ou já vim aqui, ó. Situação da comunicação. Retornou, se não houver necessidade de colocar no relatório, se já foi procedente, constatou os maus tratos, então você coloca procedente. E nova diligência ao endereço indicado, constatou-se indícios de maus tratos à criança que contava com hematomas no braço esquerdo,
encaminhada ao pronto-socorro local. E posteriormente à delegacia para registro e guia do IML. Aqui nesse não precisa entrar muito em detalhe. Avaliar, confirmar. Como foi procedente, ele já automaticamente sugere o início do procedimento. Então aqui a gente faz comunicação de violação. Perdão. Iniciar procedimento? Isso. Data da violação. 5/11/2025. Natureza individual. Deixa eu colocar direto. Mostrar a sua criança. Depois coloco o texto todo. Coloco o endereço. Rua 1. Então vai saber. Salvar. Confirmar. Perceba, ele já abriu e criou um procedimento. Procedimento 266/2025. Tá? Aí aqui, nós vamos começar a qualificar. Ó. Vincular criança. Como eu já cadastrei, eu tenho a criança cadastrada, eu venho aqui, vincular. Eu já tenho ela aqui, ó. Mas se eu não tivesse, eu poderia colocar novo aqui e já cadastrar a criança. Mas eu já tenho ela cadastrada. Se a gente visualizar, é nascituro? Não, já é uma criança. Pode ser uma situação envolvendo gestante, que é comum vir do hospital, né? Assistente social, ou até mesmo Disque 100 em algumas situações. Todos os dados da criança, data de nascimento, se tem a certidão, a gente coloca como está comprovado, que os dados estão corretos, pode ser que não esteja comprovado. Naturalidades, possui registro, cartão SUS. E aqui a gente consegue carregar os documentos. A gente consegue carregar mais documentos pessoais, se tiver boletim de ocorrência, ofício de escola. Então, é possível incluir tudo isso aqui. Aí, quando a gente desce aqui, ó, procedimentos vinculados. Lembra que ele está no 266? Eu estou cadastrando um novo. Aí, quando a gente vai cadastrar essa criança, incluir ela, se colocar o CPF, se tentar cadastrar novo e colocar o mesmo CPF, ele vai acusar que já existe um procedimento dela, já está cadastrado. Aí aqui aparece que já teve já uma questão envolvendo infrequência escolar, que já houve acionamento da guarda municipal, porque ela estava sozinha em casa, por denúncia de vizinhos, né? Aí a gente coloca aqui, ó, incluir no procedimento. Continuar. Então nós já temos a criança. A gente pode editar os dados. Dá para mudar todos os dados, perceba. Eu consigo adicionar documentos aqui, se eu quiser. Eu posso vir aqui, ó, denúncia Disque 100. Eu incluo ela aqui no hall de documentos. Eu posso também, houve relatório, eu posso vir aqui, ó, relatório Disque 100 da resposta, tá aqui. Consigo juntar quantos documentos forem necessários. Os dados dos pais responsáveis, ó, já tá aqui a mãe, o pai que eu cadastrei. Responsável principal, às vezes o pai é ausente. Tem pai, mas ele é ausente. Aí você coloca aqui, tem que ter um responsável principal. Salva. Aí vai ficando verde aqui, ó. Agora vem aqui. Registrar direito violado. Criança triste é o nome da criança. A gente consegue incluir irmãos também. Aqui no caso vai ser direito à vida e à saúde. Esses são todos os dados que tem. Convivência familiar, educação, profissionalização, liberdade, direito de indígenas. Então, direito à vida e saúde. Práticas regulares, ausência de ações específicas, prejuízo à saúde por ação ou omissão. Provavelmente vai entrar aqui. Falta de notificação de doença, recusa, condições precárias de saúde, instituições. Não, tem que achar aqui de maus tratos. Atos atentatórios. Ameaça de morte, tentativa de homicídio, mutilação, lesão autoprovocada. Pode
ser ameaça de morte. Quando eles são ameaçados de morte, causando medo, desequilíbrio emocional, treinando comportamentos, enfim. Pode ser uma opção. Provavelmente tem alguma opção aqui de lesão. Agente violador, no caso, suspeita que seja família. Pode ser mãe, padrasto. Vamos colocar que seja padrasto, né? Aí a gente acrescenta, né? Após, escuta, protegida. Por exemplo, na delegacia de polícia, pode ter sido na delegacia, pode ser no conselho tutelar. A criança relatou que sofre agressão do tio, não eles falam tio, né? Não fala padrasto, do tio. Como se reporta ao padrasto? Salvou. Confirma. Agora nós vamos aqui. Aplicar medidas. Então, quando a criança faz isso, ela faz esse relato em delegacia, tem ML, tudo acontece. O que a gente vai fazer? Qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer? A polícia vai instaurar um inquérito, vai ouvir. Diante da consistência, a própria autoridade policial pode pedir uma medida de proteção, mas nós podemos também pedir o afastamento do agressor do lar. Então, vamos tentar localizar essa medida. Lógico que se o sistema não tiver todas as informações, todas as medidas, a gente pode fazer manuscrita e carregar ela no sistema. Ameaça, morte. Aqui está o nome da criança, no caso eu coloquei esse nome, né? Medidas aplicadas aos pais responsáveis. No caso seria essa. Qual é a medida de proteção? Pode ser tratamento, programa de proteção, programa oficial, comunitário de proteção à família. Tratamento psicológico. No caso aqui, eu não estou vendo aqui a representação por afastamento do agressor do lar. Serviço comunitário de proteção. No caso vai ser aqui, ó. Oficiais ou comunitários. Encaminhamento ao programa oficial comunitário de proteção à família. Vamos nesse. Documentos vinculados. Encaminhamentos. Encaminhamento de medida de proteção. Normalmente a gente faz medida de proteção, né? Às vezes é mais fácil fazer o abrigamento do que esperar o juiz analisar, mandar para o Ministério Público pedir o afastamento do agressor do lar. Até porque está em apuração, né? Então, assim, teria que ser algo flagrante. Então, medida de proteção, prazo de resposta, a gente entende que é imediato. Sistema de garantias, Estado, São Paulo. Tem aí.
A gente põe encaminhamento de não atribuição para aqui ficar verde, tá? Como está no modo de treinamento, provavelmente ele não está carregado aqui todos. Aqui poderia aparecer abrigo, até o Ministério Público. Vamos ver encaminhamento a programa, se vai aparecer algum. Tá vendo? É campo obrigatório. Então vou colocar de não atribuição. Aí aqui você consegue, a gente consegue redigir, tá? Ele tem um modelo pré-estabelecido, a gente pode fazer o encaminhamento ao abrigamento aqui, né? Ó, sistema de garantias, então a gente salva, coloca no número de procedimento, tudo, salva. Isso aqui, aguardando a assinatura, quando a gente visualiza, perdão, quando a gente visualiza o documento, ele vai pedir para a gente assinar. A gente assina digitalmente. Essa senha a gente cadastra quando a gente tem acesso ao CIPIA. A gente responde aqui, ó, tá vendo que mudou para responder? Responder documento. Criança encaminhada ao abrigo, ao SAC, por exemplo, né? Enquanto se apura as responsabilidades pela autoridade da infância, policial da infância, que vai gerar uma medida de proteção, vai instalar um processo, depois a gente pode colocar o número do processo. Respondeu? Ok, está respondido. Acompanhar, e já está como finalizado. Aqui. Registrar documento. Percebe que ele vai avançando cada vez mais. Então aqui pode ser um ofício, pode ser qualquer documento aqui. Encaminhamento ao Ministério Público. Vou colocar encaminhamento ao Ministério Público. Estado de São Paulo. Tem. Esse é o último documento. Esse aqui ele funciona direitinho. Ele não dá aquele bug no anterior. Também aparece já órgãos que já são conhecidos aqui. E é Ministério Público, hein? Vamos colocar aqui Conselho Tutelar, que depois dá para cadastrar mais. Então a gente explica, né? A gente muda os dados que dá para alterar. Na data tal foi relatado este conselho, a gente coloca relatado, foi comprovado, enfim, foi constatado via autoridade policial após a intervenção do Conselho Tutelar, né? E a gente caminha para o Ministério Público para que o Ministério Público proponha ação cautelar adequada para fins de antecipação de prova, no caso que envolve violência contra criança ou adolescente, né? E uma vez encaminhado que o Ministério Público comunique o Conselho Tutelar as providências adotadas. A gente coloca o número do procedimento. Salvar. A gente visualiza. Ele já fica pronto. Ah, precisa editar. Vem aqui e edita o documento. Né? Editou, salvou. Caso que eu não vou editar. A gente pode voltar para procedimentos. Está encaminhado, a criança está abrigada. A parte do Conselho Tutelar até agora foi concluída. A gente pesquisa procedimentos.
Perceba que ele está em aberto. Aí você abre ele aqui, pede para visualizar. Aqui tá todo o andamento tá aqui. Todo o histórico. Vamos supor que essa criança vai ser desabrigada. A gente vai deixar ele aberto. Enquanto ela está no abrigo, não sabe ainda o destino dela. Ela vai ficar muito tempo no abrigo, né? Ou vai para adoção, ou vai para avó, vai para outra cidade. Vamos supor que ela vá para uma avó que mora na Praia Grande. Caso lá já tenha o sistema, a gente pode atribuir para eles, a gente pode encaminhar o procedimento para eles por aqui, ó. Ah, outra coisa, se um conselheiro de plantão atendeu e um outro conselheiro é o responsável pelaquela área, a gente pode fazer aqui, ó, atribuir procedimento. Aí se coloca em atribuir, se coloca um usuário responsável, dentre os outros conselheiros, dependendo da área dele, né? Se for da sua própria área, não precisa fazer atribuição. Aí esse conselheiro vai dar prosseguimento. Suponhamos que essa criança vai para ficar com a avó, o juiz da infância deferiu aí a guarda da avó e vai para Praia Grande. Aí você vem aqui, ó, transferir, estado. Vamos colocar como transferir, só para a gente já saber como fica. Itanhaém, perdão, Praia Grande. Bairro Aviação, por exemplo. Aí tá aqui, ó. A Praia Grande tem 2. Ele já traz direto. Vamos colocar Sul. Diante da guarda provisória deferida pelo juiz da infância em favor da avó materna que reside na comarca de Praia Grande, transferimos este procedimento para acompanhamento a partir de então por este CT. A gente coloca a saudação padrão, né? Vou colocar atenciosamente. A gente pode colocar aproveitamos o ensejo para deixar aqui as homenagens, a mais elevada estima e distinta consideração, aquele desfecho, aquele encerramento normal que a gente faz nos ofícios. Transferir. Transferiu, ó, aí já some aqui as opções, tá vendo? Voltar. Procedimentos. Pesquisar. Aí ele consta aqui como transferido e em aberto. Ele está transferido, está em aberto lá. O nome de usuário some, deixa de ser aqui porque foi para Praia Grande. A gente pode abrir, né, acompanhar, a gente continua tendo acesso aos dados. A gente pode visualizar os dados da criança. Se outro, tá vendo que agora já tem o 266 aqui, ó. Tem todos os procedimentos do 264, 265, 266, todos os procedimentos vinculados à mesma criança. E as comunicações de violações também, correspondentes. Ó, criança sozinha enquanto os pais se ausentam, mais de um mês não frequenta a escola, né? Aí aqui é de maus tratos que virou o procedimento, né? O último procedimento. Acho que é isso, gente, por hora. Acho que já deu para entender mais ou menos como que é a dinâmica, né? Vamos ver como que esse aqui foi encerrado. Bom, encerramento se dá por várias razões, né? Dentre elas, medida aplicada no procedimento. Provavelmente foi a medida de advertência, como era em frequência escolar,
Cadê aqui o motivo? Infrequência escolar, ó, especificação. Foi resolvida a conduta, foi ajustada e aí a gente dá por encerrado. As comunicações. Aqui, ó. Foi procedente, teve procedimento, que foi improcedente, não gerou procedimento, mas ficou aqui registrado. Que são muitos do Disque 100, a boa parte do Disque 100 acaba sendo improcedente. Então ela fica aqui mesmo, ela não sai daqui, ela não vira procedimento. E todos os procedimentos ficam aqui. E é isso, para não prolongar o vídeo, vamos parar por aqui nessa introdução, para ver como é simples, né? Como é dinâmico, né? Como tem bastante coisa, ó, muitos modelos de documentos aqui, modelos de termo de responsabilidade. Vou até abrir algum aqui, ó. Modelo de advertência, esse aqui foi gerado pelo CIP, tá vendo? Ele já aparece com o logo, ó, documento sem efeito elaborado em ambiente de treinamento. Os dados do conselho tutelar, é gerado uma numeração, tá aqui os dados da mãe, né, o número do procedimento, e ele é assinado eletronicamente pelo conselheiro. A gente pode também qualificar aqui o conselheiro, colocar os dados dele, carimbar e assinar, aí já está assinado eletronicamente. Quando ele tem esse registro, já sabe que ele foi gerado via CIP. Acho que é isso. Termo de entrega, deixa eu ver se esse é do CIP. Termo de entrega e encaminhamento também, ó, gerado pelo CIP, tá vendo? Ele já tem um formato. A mãe assina aqui, ou a avó, ou a tia, quem receber a criança, e fica registrado. A gente carrega no sistema, né? Assinou, a gente digitaliza e escaneia e joga para dentro do sistema do CIP. Fica tudo guardadinho lá, nada de papel. Tá bom? Por hora é isso, vou encerrar. Qualquer dúvida, vou estar à disposição aí. Vou deixar meu e-mail de contato no assunto desse vídeo, que eu devo publicar ele no YouTube.